Meus irmãos, boa noite, sejam bem-vindos à nossa reunião em que nós vamos falar sobre missões, que vamos orar sobre missões, sobre a obra de Deus na face da terra. E hoje eu quero trazer para os irmãos informações sobre a obra de Deus no continente europeu. E quero desde já dizer para os irmãos que nós não vamos nos ater aqui a informações da Convenção Batista, ou seja, das missões batistas, mas do trabalho de Deus de uma forma mais ampla. Então, quero deixar essa informação para os irmãos desde o início, para os irmãos não pensarem que tudo que nós falamos aqui diz respeito ao trabalho batista. Os batistas estão inseridos nesse contexto também, mas a gente vai abordar isso de uma maneira mais ampla. Bom, a realidade do Evangelho na Europa hoje, a gente vê no noticiário, né, na internet, na televisão, notícias tristes de que igrejas estão fechando, igrejas estão se tornando museus, igrejas estão virando bares, estão virando boates, estão virando mesquitas, né, na Europa, e a gente se entristece com isso e fica essa impressão de que a igreja morreu em solo europeu, que não existe mais ali evangélicos, não existem mais pessoas que se congregam em nome do Senhor Jesus. E o que eu quero informar para os irmãos é que não é exatamente assim. Existe uma igreja crescente, um movimento de renovação espiritual e que cresce a taxas elevadas. A realidade na Europa, de cada país, de cada contexto, é diferente. Então, se a gente fosse falar aqui de maneira mais detalhada de cada país, o espaço que nós temos aqui não seria suficiente. Então, nós selecionamos um país especificamente, porque esse país é emblemático, né, que é a França. A França, eu imagino que sim, que é como se fosse uma Corinto do século XXI. Se o Evangelho conseguir fincar raiz novamente ali, crescer e se tornar uma força relevante naquela sociedade, então ele pode crescer em qualquer outro lugar. Porque talvez não exista local mais hostil do ponto de vista da frieza, da indiferença, da marginalização, no tocante àquilo que diz respeito a Deus, à obra de Deus, do que na França. E é interessante nós observarmos que a igreja na França está crescendo e está crescendo a taxas muito altas. A igreja evangélica na França hoje é o movimento que mais cresce em termos percentuais, mais até do que os muçulmanos, embora os muçulmanos são um capítulo à parte, porque tiveram um crescimento muito grande agora por conta desse problema dos refugiados sírios. Né? Então, nos últimos 5, 6 anos, tiveram um crescimento numérico muito grande, então isso é uma coisa anômala, não vai acontecer assim permanentemente. Mas tirando essa componente, a igreja evangélica é a igreja que mais cresce percentualmente na França hoje, um crescimento muito grande. Bom, o que chama a atenção na obra evangélica na França, e eu acho que isso é uma grande lição que fica para nós aqui na igreja brasileira, é que eles trabalham de fato com um senso de unidade. A igreja evangélica na França hoje ela está congregada numa aliança, que é o Conselho Nacional das Igrejas Evangélicas Francesas, cuja sigla é NCEF. O líder dessa aliança é o pastor David Brown. Até vi uma entrevista, tive a oportunidade de assistir uma entrevista dele longa, uma entrevista de uns 30 minutos sobre a realidade da igreja evangélica na França. Inclusive foi fonte de muitas formações que eu trago para os irmãos nessa minha breve inserção aqui. Né? Então o que ele está falando é que essa aliança congrega 31 denominações evangélicas. E é óbvio que quando você pega um grupo tão diverso, você não vai ter uma uniformidade doutrinária. Obviamente não vai ter. Essas igrejas não pensam igual sobre todas as coisas, porque senão não seriam 31 igrejas, seria uma igreja só. Mas presta atenção nisso, meu querido. Esse grupo de igrejas, naquilo que nós poderíamos chamar de núcleo duro da fé, eles são unânimes. Qual é esse núcleo duro da fé? A noção de que o homem é pecador, que como pecador ele está afastado da comunhão com Deus, ele está separado de Deus, então há a necessidade do novo nascimento em Cristo, a necessidade da regeneração do coração, e que a salvação é uma obra operada por Deus em favor do indivíduo por meio da graça dele, com base no sacrifício de Cristo na cruz. É uma igreja que celebra nos seus cultos
celebra nas suas reuniões a comunhão com Deus, a alegria dessa comunhão. É uma igreja que prega a volta de Cristo, seu retorno a esse mundo para congregar novamente essa igreja. Então, o que esses irmãos pensam é essencialmente aquilo que nós pensamos, naquilo que é o núcleo duro da fé. Então, por que não trabalhar em conjunto, somando esforços? É o que eles têm feito na França e com resultados muitíssimo assim promissores. Então, a igreja evangélica da França hoje, ela cresce a uma taxa de 3 igrejas por mês. Ela tem crescido regularmente nessa taxa. 3 igrejas por mês, ou seja, então são quase 40, 30 e 40 igrejas novas plantadas a cada ano. Nós temos hoje, a França tem hoje um contingente de 700 mil, aproximadamente 700 mil membros nessas igrejas, pessoas batizadas e que participam da vida dessas igrejas e estão juntas nesse esforço, né, de viver esse evangelho e espalhar essa mensagem na França. Qual o peso disso na população francesa? É um peso ainda pequeno. A França é um país de 70 milhões de habitantes. Nós estamos falando aqui, então, de um contingente de 0,1%. É um contingente ainda pequeno numericamente, mas que cresce a taxas muito altas. Para os irmãos terem uma ideia, no final da Segunda Guerra Mundial, nos anos 50, ali, por volta entre 45 e 50, né, esse número de evangélicos na França era cerca de 50 mil pessoas. Então, passados 70 anos, nós temos 700 mil, então isso é um crescimento de mais de 1000%. De mais de 1000%. E eles trabalham com a meta, estava ouvindo a exposição desse pastor David Brown, né? A ideia que eles têm é de ter uma igreja plantada, espalhar as igrejas plantadas ao longo do país, mas numa proporção de uma igreja para cada 10 mil franceses. Então, qual é a lógica disso? Seria uma igreja funcionando, seja numa casa, seja num templo, mas com estrutura mínima para congregar essas pessoas e fazer todo o trabalho que uma igreja precisa fazer, numa proximidade de cada cidadão francês, que ele poderia chegar a essa igreja de carro, por exemplo, a 15, 20 minutos, não mais do que isso. Então, acessível a todos. A realidade hoje ainda é longe disso. A França hoje tem 2.440 igrejas. Então eles têm uma igreja para cada 27 mil habitantes. Eles têm que triplicar esse número, eles têm que chegar, quase triplicar, né? Chegar a 7 mil igrejas para atender essa meta. O grande desafio que eles têm, e que eu peço aos irmãos que estejam orando por isso, é a formação de líderes. Porque, como eu disse aqui mais cedo, é um território hostil. A igreja, de fato, é marginalizada, ela é vista como algo irrelevante. O evangelho é visto como algo, assim, uma coisa que não é adequada para pessoas de formação educacional, e o nível educacional médio do francês é alto. Então, não basta você abrir um ponto de pregação, abrir uma igreja, e se essa igreja não tiver uma liderança bem formada, uma liderança capaz de aglutinar as pessoas e de atender as demandas dessa comunidade, essa igreja não vai ter sustentabilidade, não vai ter como atender adequadamente aquilo que eles entendem. Então, o grande desafio da igreja francesa hoje é a formação de líderes, aquilo no qual eles estão trabalhando muito intensamente. Então, por incrível que pareça, o grande gargalo deles não é recurso material, mas é recurso humano, é formação de líderes para atender a essa igreja, a essa demanda que existe lá. Eles trabalham muito com os meios de mídia, que é uma coisa que é comum para nós. Eles usam também uma abordagem de distribuição de literatura, que é uma coisa que a igreja no Brasil não faz mais com tanta intensidade, mas para eles, como é um país muito secularizado, então essa distribuição de literatura é algo que faz sentido na realidade deles, e eles têm colhido muito resultado com isso. E outra coisa que eu queria falar para os irmãos, já partindo para concluir essa minha fala aqui, que a igreja francesa não é, como alguém poderia pensar, uma igreja apenas de perfil de imigrantes. Claro que os imigrantes foram muito importantes nesse processo de crescimento da igreja, lá desde os anos 60, 70, né? Mas hoje, o número de conversões de franceses nascidos lá, ou seja, o francês, aquele rótulo que às vezes a mídia usa, o branco europeu, então já existe uma taxa de conversão muito grande dessa pessoa,
que é um cidadão crescido naquela cultura francesa. E a realidade é que, devido à pressão da islamização da sociedade e à falência do estado de bem-estar social que eles estão passando pela Europa como um todo, está criando um clima propício para que o Evangelho possa de novo fincar raiz numa renovação espiritual. Mas a grande causa, meus queridos, é o amor compassivo, o amor insistente de Deus. Nós vimos que um continente que virou as costas para Deus, que fez piada com as coisas de Deus, mas Deus não desistiu deles. Ele está lá atuante, salvando pessoas, regenerando pessoas, trazendo pessoas de volta à comunhão com Ele. Então, vamos orar por esses irmãos, na França, na Espanha, na Inglaterra, na Alemanha, que Deus nos abençoe.